o Flamengo. Depois da vitória de ontem, com sofrimento, o Felipe Luiz falou o seguinte: aprendizado que não tem jogo fácil na Libertadores. Todos os que estão na Libertadores são parte de cima da tabela ou campeões dos seus países e não tem jogo fácil. Isso é o que todos vimos, né? Na dificuldade que é ganhar um jogo na Libertadores. É uma forma de defender que causa dificuldades a todos os times do mundo. Não existe nenhum time que tem facilidades em entrar numa defesa com uma linha de 5 e por vezes era linha de 6 e linha de 7 e os 10 dentro da área. Vimos o Manchester City na final contra o Crystal Palace. Bloco baixo, todo o time do Manchester City, que é um dos melhores times do mundo, não conseguiu entrar. Isso sempre que um time vem para se defender é uma opção, mas esse time também sabe jogar, também nos colocou em algumas dificuldades com bola, mas claro, temos que continuar criando esses mecanismos, essas soluções para dar para os jogadores, para eles poderem terem mais chance de finalizar. Se eu não me engano, eu vi nas estatísticas, foram 20 finalizações, com 10 dentro da área nunca vão ser muito claras, né? Mas no final o objetivo era ganhar e conseguimos. É claro que havia ansiedade, claro que existia ansiedade. Sabíamos que tínhamos que ganhar para passar, tínhamos que conseguir um gol, fazer um jogo onde a gente conseguisse o resultado para poder passar. E essa ansiedade ela sempre vai existir dentro da nossa casa, na frente do nosso torcedor, com o Maracanã, com a torcida que mais cobra. Claro que existe essa ansiedade. Eu, como treinador, posso tentar o máximo possível tirar, mas dentro do campo os jogadores percebem, e como você bem falou, começamos com uma pressão forte, o time deles, eu sempre penso que no futebol é mais fácil destruir que construir, destruíam bem nossas jogadas, nos bloquearam bastante, e não conseguimos criar essas chances claras, e isso foi causando um pouco de nervosismo com bola. No intervalo tentei tranquilizar um pouco esse sentido, o time melhorou, encontrou o gol e ganhamos o jogo. No final, normal também, que time no mundo que não sofre finalizações, ou sei lá, que passa um jogo 90 minutos sem que chegue na nossa área. Chegaram por forma de escanteio, tivemos chances de tirar a bola, não tiramos, e no final sofremos, mas para isso também está um grande momento do Rossi aí. Olha, de tudo que falou o Felipe Luiz, só tem uma coisa que eu discordo. Não acho que o fim de jogo tenha sido normal. Pela qualidade do Flamengo e pela falta de qualidade de um time que não pontuou na Libertadores. Como é que uma equipe de diferença tão grande, abissal eu diria até, como é que um jogo com essa diferença em campo termina de um jeito tão sofrido para o Flamengo? Você tem explicação para isso, Paulo Nunes? Porque o fim do jogo foi cardíaco, cara. Foi tenso demais para o rubro-negro. A gente está falando muito, né? Eu estava conversando com o Felipe aqui em off, a gente está falando muito ele falou muito, e ele repetiu isso sobre a jogada de escanteio, né, que originou aquele bate-rebate, mas uma jogada anteriormente, se não é o Léo Ortiz que tira uma bola absurda, para ele tirar essa bola, ele tem que ser um craque. Ele tira ela de costa, de lado, que normalmente o cara faz contra. Estamos dando os melhores momentos. O primeiro tempo foi exatamente como disse o Felipe, né? Um jogo, o Flamengo construindo pouco, chutando de fora da área. Eu até entendo, né? Assim, vou tentar ser mais claro. O primeiro objetivo era vencer. Venceu. Agora, dar um passo muito grande para frente, porque o que o Flamengo vem jogando... Não você falou da Libertadores, no Brasileiro também. As dificuldades, o Flamengo... Mas está melhor no Brasileiro, né? Mas o Flamengo no Brasileiro joga melhor. Sim. Joga melhor, mas também não é aquela sequência só de bons jogos. O Flamengo tem 5 jogos bons. Agora, na Libertadores, esse passo tem que ser dado. Porque agora, essas próximas fases não vão pegar... Na minha opinião, com todo respeito, o time do Táchira é muito abaixo. E o segundo tempo, como o Felipe falou, de fato, o Flamengo voltou bem melhor, teve a cabeçada do Gerson. Volume de jogo, mas teve mais chances claras. E eu imaginava que depois de abrir o placar com o Léo Pereira, falei, gol cara... difícil, hein? Acabou o jogo, acabou o sofrimento agora, não tem por que sofrer. Também pensei assim. Era o que eu imaginava. E aí vem um sofrimento, cara. Vem um sofrimento, um Deus nos acuda. Que você tem explicação para isso, Felipe? Olha, eu penso, o Flamengo, de fato, no Campeonato Brasileiro vem bem, criando oportunidades. Contra o Palmeiras foi muito bem, criou oportunidades, sobretudo no segundo tempo. Venceu com méritos, né? Independente das polêmicas que aconteceram lá, que todo mundo já sabe. Acho que o Flamengo tem que mudar a chavinha da Libertadores.
tem que mudar a chavinha da Libertadores. Porque ontem, quando o Felipe falou assim, é difícil nós enfrentarmos um time que vão defender com 6 ou 7 atletas, o Flamengo é um gigante do continente. 98% dos jogos, 95% dos jogos do Flamengo jogar, é o Flamengo que vai coordenar, o Flamengo que vai ditar como tem que ser jogado, é o Flamengo que vai ter posse de bola, o Flamengo que vai ter que pressionar. E eu vi uma coisa no Flamengo, não vi uma coisa no Flamengo, que, por exemplo, a gente vê quando o Botafogo joga em casa. É a pressão. É pressionar na linha alta. Eu não vi o Flamengo fazer isso contra o Deportivo Táchira. E eu pensava que o Flamengo fosse começar esse tipo de jogo, um jogo tão importante, e eu falei lá em casa, falei assim, o Flamengo vai ganhar de uns 3. Como eu achava que fosse, e no primeiro tempo. Só que o Flamengo não pressionou. Os caras começaram a entender que, eles não estão pressionando? Começar a botar as manguinhas pro lado de fora, vamos colocar a mãozinha pro lado de fora das mangas, porque dá para fazer alguma coisa a mais. Então, assim, não foi um jogo que o Flamengo criou tantas ocasiões que o goleiro rival saiu como melhor em campo. Não foi. Pelo contrário, o melhor em campo foi o Rossi. Exatamente. Porque ele fez a grande defesa da partida. Então, assim, elogiar o Flamengo pela classificação, óbvio. O Flamengo classificou. Jogou o suficiente para fazer 1-0 e não tomar gol. Assim, classificou, nota 10 pela classificação. Agora, nós temos que entender que vamos jogar contra 6 ou 7, o time que vão defender com 6 ou 7, o Flamengo tem que estar preparado para isso. O Flamengo tem que ter no seu repertório jogadas para fazer com que a zaga adversária seja batida. O Flamengo, eu não vi movimentação no ataque do Flamengo como a gente está acostumado a ver. Mobilidade. Sabe? Seja o ponta puxando para o meio, para o lateral entrar no segundo pau, seja um cruzamento de um lateral para o outro. Sabe? Então eu achei o Flamengo assim, muito, como posso dizer, estático em termos de movimentação. Pouca movimentação no Flamengo. Uma reflexão. Aumentar mais equipes do nível do Táchira. Daqui para frente os desafios crescem. E a sensação que a gente tem é de que talvez o Flamengo esteja muito mais preparado para os grandes desafios do que para jogos como esses que a gente viu ontem. Me explica isso, por favor. Talvez não seja um descaminho. O Flamengo faz grandes jogos contra equipes que jogam e daqui para frente na Libertadores todo mundo vai ter que jogar. Daqui para frente o nível é outro. Daqui para frente você não tem mais tática. Ainda nem tanto, nem tanto, por exemplo, o Flamengo... Mas peraí, você prefere... Você não acha o Flamengo Entra mais... na cabine do Silvio Santos. Lino, você prefere enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque ou o Táchira no Maracanã? O Palmeiras, porque eu sei como jogar com um time que vale a pena. Que isso? Não, eu prefiro jogar com... Calma, é outra situação. Se você está preparado para os grandes jogos, se você está preparado para os grandes momentos, você não está em descaminho. Você está em descaminho se você, na hora do jogo grande, não for capaz. Esse elenco do Flamengo talvez precise ter a orelha puxada porque se acomoda, porque dá a sensação de que escolhe o jogo, dá a sensação de que não se empenha tanto nos jogos um pouco menores. Mas se ele joga nos grandes jogos, ele tem um caminho. Mas tem uma questão... Você quer dizer o seguinte, eu concordo com você. Assim, eu vi esse time do Flamengo amassar o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil ano passado. Esse time aí, do Felipe Luiz. Dominar completamente o Corinthians no Maracanã na semifinal. Fazer jogos de almanaque esse ano no Campeonato Brasileiro contra a Juventude, contra a Corinthians. Taticamente, um grande jogo contra o Palmeiras, embora tenha sido no detalhe, né? O Palmeiras poderia ter feito 1-0. Mas no final ali também, né? Mas no segundo tempo, um grande jogo do Flamengo, foi bem. Então, assim, é um time que já... A gente sabe do que esse time é capaz. A gente sabe. E aí entra a Libertadores, e não é só desse ano. Nos últimos 3 anos, curiosamente, assim, queria entender, nos últimos 3 anos, o Flamengo teve campanhas absolutamente pífias na fase de grupo da Libertadores e passou em segundo nos últimos 3 anos. E dá uma olhada nos grupos. Tudo bem, teve o Racing um ano, né, um time grande da Argentina, mas sempre com uma pontuação muito baixa. Ano passado, por exemplo, o Flamengo ficou em segundo com o Bolívar na liderança, o que levou o Flamengo a ter que sempre decidir fora de casa. Esse ano agora, uma pontuação baixa, né? 11 pontos. Quando saiu o sorteio, a gente projetou o grupo do Flamengo, junto com o grupo do Palmeiras, como o grupo mais tranquilo. O que fez o Palmeiras? Passou o carro, atropelou, fez a melhor campanha da fase de grupos por antecipação, e o Flamengo sofreu até o último segundo de jogo. E o Flamengo marcou em toda a fase de grupos da Libertadores o mesmo número de gols que o Palmeiras marcou ontem. Ontem, o Palmeiras fez 6 gols ontem. É o mesmo número de gols do Flamengo em toda a fase de grupos. Então, assim, eu tenho dificuldade de explicar. O Flamengo anunciou que sua prioridade era o Campeonato Brasileiro esse ano. Anunciou. Mas ele jogou a Libertadores. O único jogo que ele não escalou força máxima... Teve um jogo que ele... Foi Central Córdoba no Maracanã.
Né? O Felipe deu uma poupada e perdeu o jogo. Mas eu acho que mesmo com os jogadores que ele poupou, deveria ter vencido o Central Córdoba. Nos demais, era sempre força máxima. Okay. Então, qual a explicação? É difícil entender, cara. Ele vai ser cobrado pelo quê? Pelos grandes jogos ou pelos jogos como o de ontem? Mas eu quero entrar nisso, ali, porque o Flamengo ele sai pro Olímpia há 2 anos atrás, e o Olímpia não é um time de jogar. Exatamente. Foi gol de bola parada. Então, assim, o Flamengo tem que estar preparado para esse tipo de jogo. O Flamengo tem que estar preparado. Às vezes ele vai jogar mais esse tipo de jogo do que o outro Exatamente. jogo. Tem que estar preparado, porque o Flamengo, para mim, ele é um dos maiores do nosso continente, em termos de material humano, de fato que é, com muita qualidade, velocidade, investimento. Então, dificilmente o Flamengo, não importa, de repente vai jogar contra o River fora, que os caras vão fazer uma pressão, um clássico. Fora isso, os caras vão chegar, principalmente no Maracanã, vão chegar esperando o que o Flamengo vai fazer. Isso é o normal. Isso é o normal. Não importa se é clube grande ou não, vai chegar no Maracanã e se espera que, no mínimo, os 10 primeiros minutos seja de um massacre do Flamengo. Seja de um Flamengo pressionando alto, perdendo a bola e tendo que recuperar a bola lá no campo de defesa ainda. E o Flamengo tem material para isso. Eu acho que se o Flamengo joga esse jogo de ontem, se ele faz uma pressão, principalmente a pressão pós-perda, de repente perder a bola lá no campo do adversário mesmo, Felipe, e ir lá e massacrar, o Flamengo tinha matado o jogo ontem no primeiro tempo. Essa é a questão. Eu acho que a dúvida eu acho que o Felipe tem essa coisa na cabeça. Também imaginei que o Flamengo fosse fazer essa pressão. Mas o Flamengo entrou ontem com o Pedro e com a Arrascaeta junto. Você pode ver que todos os jogos que o Flamengo faz pressão... Felipe Luiz já falou sobre isso. Ele não consegue fazer pressão com esses dois jogadores. Ele não consegue ter... Se perde, pressiona, essa intensidade. Então ele escolheu, ele imaginou... Como era um jogo mais fácil, teoricamente mais fácil, e era mesmo, ele imaginou, eu vou ter mais a bola, eu vou amassar jogando. É um jogo de controle. Um jogo de controle. E ele não conseguiu. Ele não conseguiu render ofensivamente aquilo que ele imaginou. Tá, o problema é da ideia? Não, então, aí, quando ele tem uma ideia, que pra mim hoje o Flamengo joga melhor, e eu tô com o Felipe, o Flamengo hoje, ele joga melhor. Até é engraçado falar isso sobre esse time do Flamengo. Sem a bola, porque ele marca muito, ele amassa a equipe adversária. Mas quando tem a bola, o Flamengo tem dificuldades. O Flamengo tem sem o De La Cruz, né? O De La Cruz é um motorzinho. De fato, o De La Cruz, quando tá jogando também, é outra situação. Que ele machucou contra o Botafogo, inclusive. Sai pra pegar lá na frente e volta. E a perda de um jogador como esse, e também do Plata, que principalmente no 1 contra 1, o cara que tem muita qualidade e velocidade, é algo que também tem que ser falado. De fato, né? Mas mesmo assim, eu acho que mesmo com o Pedro e com a Arrascaeta jogando em casa, com um time bem abaixo como é o Táchira, eu acho que o Flamengo deveria ter feito um pouquinho mais. Você acha que o problema é ideia ou é jogador? Ou é fase de jogador? Não, eu acho que o problema, na realidade, foi a decisão tomada pelo treinador. É a escolha. São escolhas. Às vezes vão acertar nas escolhas ou não, né? Então, assim, de repente na escolha. Foi a escolha que ele fez para esse jogo, como o Paulo falou. Um time mais fácil, vamos bater, vamos fazer o gol na hora que quiser. Só que, de fato, acontece o que ele falou, o próprio Felipe falou. A ansiedade, porque vai passando o tempo, o jogador, o time não faz o gol e a torcida começa burburinho. E começa aquilo dali, vem pro psicológico do atleta, o cara fala, a gente tem que fazer um gol, tem que fazer o gol. E, às vezes... na ânsia de fazer um gol, na ânsia de matar logo o resultado, o que acontece? O time, ao invés de estar todo mundo dentro de campo, tudo bonitinho, o cara começa a sair da posição e, de repente, encaixa um contra-ataque, sai da organização. Então, de fato, não fazer gol no início para o Flamengo, eu tenho certeza que não estava no script para o Flamengo. Eu não sei se teve incentivo financeiro para o time do Táchira, da LDU ou do Central Córdoba. Aqueles outros times tem difícil ter de pagar eles. Então, como é que eles vão ter dinheiro? Eu não sei. Os jogadores falam assim, não, paga a gente. Eu achei, fazer um elogio, o Táchira é um time muito fraco. Mas, assim, achei elogiável a maneira como eles terminaram o jogo, cara. Sem nenhum ponto, né? Tentando somar o primeiro ponto deles, indo pra cima do Flamengo. Assim, eles colocariam na história. Caímos na fase de grupos, mas derrotamos ou empatamos com o Flamengo no Maracanã. E eles terminaram o jogo de um jeito, assim, botando medo no Maracanã inteiro, cara. E eu queria colocar a classificação final do grupo, para quem não sabe ainda, entender o quão dramática foi essa classificação, o quanto ela foi no detalhe, o quanto qualquer coisinha poderia ter mudado a situação no grupo. Coloca pra gente, por favor. 3 times empatados com 11 pontos e 1 com 0. Então, assim, qualquer pontinho para cá ou para lá, né, a diferença, o que levou o Flamengo à classificação é o saldo de gols, né? O que leva a LDU à liderança é 1 gol a mais do que o Flamengo. Então foi o detalhe do detalhe do detalhe. Eu queria mostrar nessa linha do detalhe do detalhe do detalhe. Se o Flamengo faz 1, não passa em primeiro.
Ele iguala a LDU em saldo de gols. E perde no número de e gols perde em gols pró, que é o segundo critério. De mais 2. Exatamente, precisaria de mais 2. Já vai fazer 3-0 um ano. Perfeito. Eu quero mostrar, diante dessa quantidade de detalhes, 3 momentos em que o Flamengo flertou com a eliminação. Porque se ele derrotou o Táchira ontem, o Rossi fez a defesa que fez, ele também derrotou o Táchira na Venezuela e no último lance do jogo levou uma bola na trave. Né? Essa bola na trave teria tirado o Flamengo, por exemplo, da próxima de jogar as oitavas. Contra a LDU, o 0-0 de Quito, nos últimos minutos de jogo, o Estrada cabeceou uma bola livre, passou isso aqui da trave. Né? O rubro-negro olhando o jogo falou, nossa senhora. E ontem a defesa do Rossi. 3 lances assim em sequência, em jogos, a gente não tem para mostrar esses lances? Daqui a pouco a gente mostra. 3 lances que poderiam ter deixado o Flamengo de fora, no detalhe, cara. Mais e quando a gente exibir, vocês vão ver o coração saindo pela boca do Flamengo. O Fluminense contra o Internacional viu vários momentos também de o Internacional perder gols incríveis, mas não era matou. Internacional. Mas tem outra... Aí o Fluminense foi lá e matou. De fato, mas o Fluminense teve vários oportunidades. Por exemplo, o primeiro jogo isso é bom falar, o primeiro jogo da semifinal, jogando no Maracanã, o Fluminense estava muito melhor do que o Inter, fez 1-0, nisso aí, né? De início do jogo, pressão, até ter injustamente o Samuel Xavier expulso. Aquilo mudou completamente o jogo. E no segundo jogo também, o Fluminense tinha perdido algumas ocasiões, mas assim, não é um jogo na qual... porque fica nesse negócio, né, perdeu o jogo, mas porque o cara perdeu o gol. O cara perdeu o gol, mas o Fluminense também perdeu o gol. Se ele tivesse feito o gol, o Fluminense tivesse feito os gols, de repente teria ido pra pênalti. Olha isso aqui, gente. Vê o coração saindo pela boca do rubro-negro nessas 3 imagens. Qualquer uma dessas bolas que entrasse teria tirado o Flamengo das oitavas. Ó, tava 1-0 Táchira, descontos, acréscimos. Nossa. Bola na trave. Acréscimos, tá? Já era 47 do segundo tempo. Tava 1-0 Flamengo, bola na trave. O Rossi já tinha ido ali, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Tirou com o olho. LDU 0-0, também acréscimos. Quase ao mesmo tempo, ó. Cabeceou muito mal. Levava o gol aí também, já era a classificação para as oitavas. E ontem também nos acréscimos. Gente, é tudo nos acréscimos. Tudo nos acréscimos. A defesa absurda do Rossi. Então, assim, absurda a defesa do Rossi. Absurda mesmo. Então, assim, quando saiu o sorteio, o que eu e o mundo imaginávamos? Pedro vai fazer uns 18 gols, a Arrascaeta vai fazer uns 300 gols de falta, o Gerson vai desfilar. E o Flamengo precisou do Rossi para se classificar. Que fase vive o goleiro do Flamengo, que no domingo já tinha pego um pênalti. Milagre lá. Desenhou, basicamente, o que foi a vitória do Flamengo. E agora, de novo, salva o time. Que momento vive o Rossi, né, cara? Fala, pessoal. Seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que a mídia está falando dessa vitória e classificação do time do Flamengo para a próxima fase da Libertadores da América. Ficou interessado, quer saber tudo isso e muito mais sobre contratação também, que está vindo aí a partir do dia 2 de junho até o dia 10. Então assiste esse vídeo até o final. O tempo passou e eu sofri calado. O Rodrigo Jufo sabe o que isso significa. Afinal de contas, o rubro-negro ontem sofreu até o último minuto, hein, Jufo? É isso, Bruno. Até o último minuto, os mais de 60, um pouco mais ali de 66 mil torcedores que estavam no Maracanã na noite de ontem fizeram um teste para cardíaco nessa vitória do Flamengo por 1-0 sobre o Deportivo Táchira. Como disse o Pedro muito bem no VT dele, o último colocado do grupo com 0 pontos, estava ali quase que a passeio, pensando mais no campeonato venezuelano, aprontou para cima do Flamengo, deu dificuldade para o tricampeão da América, mas o Léo Pereira conseguiu fazer um gol que deu a vaga ao Flamengo na próxima fase e o Rossi garantiu ali no final com aquelas bolas aéreas perigosas do Táchira e também aquela defesa cara a cara com o atacante da equipe da Venezuela. Classificação vista com muito alívio aqui no Rio de Janeiro, apesar de mais uma vez não ter conseguido a primeira colocação do grupo. É o 3º ano consecutivo que o Flamengo, maior investimento do Brasil, o elenco mais caro, não consegue simplesmente passar em primeiro no grupo, enquanto vê rivais como o Palmeiras, o River Plate, sempre garantindo a primeira colocação
com até certa folga. O Flamengo não consegue ter essa vida mais tranquila na Libertadores, mas o torcedor aqui no Rio de Janeiro tenta pelo menos pensar que a equipe evitou mais um Maracanã, só evitou mais um León, evitou mais um São Lourenço e conseguiu passar de fase, pensar na próxima fase, que é só depois do Mundial, tem um tempo aí para dar uma respirada, ainda tentar não pensar que o Arrascaeta está suspenso com 3 cartões, então também não vai atuar nessa primeira partida das oitavas de final, pensar mais no sorteio, viajar para o Mundial de Clubes, que vai ser nos Estados Unidos, a equipe viaja no dia 11 de junho, pensar nessa janela em quem reforçar. O José Boto já vem preparando esse elenco para a competição, tanto mundial quanto para o restante da temporada, e aí 3 reforços podem chegar. Quem saiu já é o Carlos Alcaraz, que está emprestado ao Everton, né? A equipe inglesa, segundo a mídia europeia, já comunicou oficialmente ao Flamengo que o jogador não vai ficar na equipe, ele vai exercer então o direito de compra. O Carlos Alcaraz vai deixar o Flamengo por ali cerca de 15 milhões de euros e mais 3 de bônus, totalizando aí, podendo totalizar 115 milhões de reais. Então, os cofres do Flamengo vão ganhar um reforço dessa grana para poder, quem sabe, contratar alguns jogadores agora nessa próxima janela, Bruno. É sempre um alívio, né, Jufo? Continua aí com a gente, tá? Porque estamos colocando na tela, desenhando aquilo que você trouxe de informação. Como nas últimas 3 temporadas, o Flamengo avançou na fase de grupos, mas na segunda posição. Ô, Jailson, o que chama mais atenção? O Flamengo não conseguir se impor e ser o primeiro na fase de grupos, ou o sufoco todo do jogo de ontem contra o Deportivo Táchira? O Flamengo não conseguiu se impor e ser o primeiro do grupo nos últimos anos, porque os grupos não eram difíceis. Os grupos, teve aquele grupo, é porque eu sou ruim de memória pra caramba, mas teve o grupo do Alcas lá, 2023. Que era a primeira, né, 2023, né? Que o Alcas e o Flamengo conseguiu perder, né? O Flamengo conseguiu Vitor Pereira ali. Com o Vitor Pereira ali até culminou depois na posterior demissão, né? Do próprio Vitor Pereira. Mas o sufoco de ontem, assim, classificou, né? Só que a primeira fase da Libertadores pro Flamengo é completamente diferente das outras competições que a equipe, né, disputou nessa temporada agora, porque a Libertadores em si, que é a régua mais alta, né? Mesmo que os adversários não fossem, por exemplo, tão complicados como a gente vê no Campeonato Brasileiro, em determinado... Assim, nos últimos anos, a primeira fase o Campeonato Brasileiro tem sido mais difícil, né? Do que a primeira fase da Libertadores. Por isso que a gente até está vendo muitos times brasileiros poupando jogadores em determinado momento da própria Libertadores. Só que, assim, vendo... Pelo menos classificou da forma que foi. Mas correu risco. Mas correu muito risco. Não era para ter corrido esse Correu risco. muito risco. E, assim, zerar... O que eu penso, assim, é zerar o que foi a fase de grupos da Libertadores e ver como vai ser assim, o mata-mata. Porque aí, na teoria, e eu tô falando na teoria aqui, né? Não vai pegar times que vão ficar tão atrás. Porque como é questão de mata-mata, provavelmente os times vão sair um pouco mais. E aí, o Flamengo, na teoria, pode ter um pouco mais de espaço, porque quando o time vem retrancado, esse time tá tendo muito problema para furar as linhas adversárias. Porque você ter problema em um jogo é do jogo, jogos, né, Mário? Normal, aconteceu em um jogo você ter essa dificuldade. Agora, é isso, né? Em 6 jogos até o último minuto, o Flamengo não ter a classificação garantida, chama a atenção e chama a atenção de maneira negativa. Pois é, você perder do Central Córdoba em casa e depois só empatar 1-1 fora de casa. Eu acho que dá para excluir dessa análise talvez o jogo em casa contra a LDU. Né, em que o Flamengo abre muito cedo 1-0, depois faz 2-0, a LDU sequer consegue finalizar a gol e também se comportou dessa forma fechada, mas o Flamengo conseguiu, de fato, criar um resultado que permitisse não entrar nessa rotação do nervosismo, né, como entrou ontem. É curioso porque, assim, o Felipe Luiz ontem ele fala mais uma vez, né, sobre essa linha baixa do Táchira, como é difícil enfrentar adversário assim, que o Flamengo, que trabalha muito o seu jogo por dentro e teve uma noite muito ruim do Arrascaeta, inclusive recebendo um cartão amarelo ali por tentar cavar um pênalti, enfim, acho que ele estava bem fora do tom mesmo da partida. O Táchira, ele se comportou dessa mesma maneira, foi os 2 jogos em que ele mais baixou a linha nessa Libertadores, que foi contra o Flamengo, normal, né, o adversário mais forte do grupo. Mas dentro de casa o Táchira se comportou assim também. Dentro de casa o Táchira baixou as linhas. Quase todo mundo vai baixar contra o Flamengo. Exatamente, mas assim, contra os outros adversários, o Táchira até saiu mais.
Por isso perdeu tanto também, porque se expôs, enfim, contra o Flamengo não. Ele baixou as linhas desde o primeiro confronto, dentro de casa. Então, o Felipe Luiz não foi pego de surpresa, assim como os jogadores também não foram pegos de surpresa. Acho que é um comportamento completamente natural do adversário que vai enfrentar uma equipe como o Flamengo, mas eu acho que essa resposta, ela demora a acontecer, né, para uma equipe que tem tanta qualidade no individual e no coletivo. Eu acho que o Maracanã também vai transbordando esse sentimento do nervosismo, de que a equipe tem que produzir mais, tem que encontrar alternativas. É um investimento e um trabalho, porque o Felipe Luiz é muito bom no que ele faz, e os jogadores também têm uma qualidade quase que incomparável ali, que praticamente não te permite não encontrar alternativas. Uhum. Então, assim, a exigência, ela condiz, né, com o investimento, com a qualidade, enfim. Então, eu acho que dá pra gente destacar muito o que é o calendário. Acho que quando o Felipe Luiz ele fala de um jogo desgastante contra o Palmeiras, isso é um fato. A gente já viu praticamente esse mesmo Flamengo ser vítima de um jogo físico que para ele pega muito. Então, a gente já viu um Arrascaeta passar por isso, a gente já viu um Gerson passar por isso, a gente já viu alguns jogadores ali pontualmente, de fato, um jogo que exige muito fisicamente, eles não conseguirem pôr esse ritmo que acho que entra até numa avaliação perigosa do relaxamento. Né? Então, assim, acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. É importante a vitória, a classificação. Pode ser, talvez, ali uma avaliação de por que o Flamengo, nos últimos anos, tem ficado só com esse segundo lugar. Agora tem que ter um outro campeonato a partir do mata-mata. O Felipe, o Jufo está aqui com a gente, né? O Felipe chegou a falar na entrevista que ele está até orgulhoso de como o time conseguiu a vitória, né? E ele destacou que a Mari estava falando, não é, Jufo, dessa questão do calendário, mas ouvimos na arquibancada as vaias. As vaias, o Jufo, foram só no intervalo ou no final do jogo também? Vaias no intervalo, inclusive o goleiro Rossi deu uma discutida com alguns torcedores pedindo mais apoio ao invés de vaia naquele momento do jogo, que estava 0-0, também uma partida complicada, o Flamengo não jogando bem. E também vaias no final do jogo, apesar da classificação da vitória. Uma parte da torcida menor, não vou dizer metade a metade, mas uma parte da torcida cantou para apoiar, mostrar que estava feliz com a classificação, mas grande parte, eu diria ali 70%, 80%, vaiou a equipe após o jogo, mesmo ganhando por 1-0 e conseguindo a classificação. Na entrevista coletiva depois, o Felipe Luiz classificou a vitória como heróica. Disse que o time se superou as adversidades, os problemas físicos, toda a pressão envolvendo o Maracanã lotado, 66 mil pessoas, como eu disse. Então classificou essa vitória e essa classificação do Flamengo como heróica, e um dia, uma noite onde que parecia que ia ser do jeito mais difícil e acabou sendo. O torcedor chegou, estava contando com 4-0, 5-0, muita empolgação. E depois que viu que nos primeiros minutos não conseguiu abrir o placar e a equipe do Tati já estava se defendendo bem, teve ao mesmo tempo a notícia dos gols da LDU, então tudo foi ficando mais pesado. Os jogadores do Flamengo disseram que não sabiam o resultado da LDU, não olharam no intervalo da partida, mas assim, não sei se eu acredito muito não, Bruno. Então eu quero saber se vocês acreditam. Difícil. Foi heróico ou não foi, Jailson? Não, né? Aí não. aí não pode. Um pouquinho só, vai. Não. Nem um pouco? Não pode. Não pode. Você não pode falar que a classificação é heróica enfrentando um time que era o pior. Mas esse é o contexto da semana, não dá pra entender? Não dá, ué. A pior equipe da Libertadores, você sofrer... Eu até entendo. Assim, você tem a dificuldade quando você enfrenta uma defesa mais baixa, sabe? Quando os caras realmente se fecham ali, linha de 6, linha de 7, como ele disse, você tem um pouco mais de dificuldade de você entrar nessa defesa, mas classificar como heróica, não, só porque... Tudo bem, o resultado contra o Palmeiras é um resultado espetacular. Sim. Mas aí é outra competição, é outra situação. O jogo de ontem, o Flamengo ia pegar o pior time ali da fase de grupos da Libertadores. A expectativa lá dos quase 70 mil, e eu não estou falando expectativa realidade, né? Assim, a torcida pode ter uma expectativa e o jogo se desenhar de outra forma. Mas era... no mínimo, que a equipe do Flamengo conseguisse produzir um pouco mais. Eu acho que, assim, quando o Flamengo joga e
perde gols, que era a reclamação antes do Pedro, que a equipe estava produzindo mais gols, a torcida não fica dessa forma de vaiar e tudo mais. O que pegou ontem para mim é que o Flamengo teve dificuldade de criar oportunidade. O Flamengo teve ali uma chance com a Arrascaeta, que ele chuta de tornozelo, né? Chuta ali um pouco mais fraco. Teve a chance do Gerson logo no início do segundo tempo. E no primeiro tempo, algumas chances, só que, assim, a aproximação estava acontecendo, estava rolando ultrapassagem, estava. Só que não tinha essa questão de criar muitas oportunidades. E eu acho que é por não era isso... aquela coisa, a bola hoje não está entrando. Avassaladora, né? Ó, o Flamengo está amassando o Tátira e não está conseguindo marcar o gol. Acho que tem essa diferença. Acho que se tivesse sido com essa questão avassaladora do Flamengo empurrando o Tátira para trás, porque o Tátira já se colocou atrás, não foi só o Flamengo de empurrar para trás, o Tátira já estava lá atrás. Então, acho que se tivesse essa questão de tantas oportunidades assim, mesmo com 0-0, talvez não rolassem as vaias. Só que da forma que foi, eu não consigo classificar como heróica. Heróica foi a defesa do Rossi. Ali foi heróica mesmo, porque do nada ele estica a perna e consegue salvar a bola. O Rossi fez uma defesa heróica. Exatamente, o Rossi fez a defesa heróica, mas classificação heróica, não acho não. Quando o Palmeiras ele consegue fazer a campanha bem feita, vocês acham que essa comparação aumenta a crítica ou pressiona mais o Flamengo? É porque são os dois principais candidatos até então, né, ao título. De todos de largada, batendo uma comparação. De largada, né? De largada, porque de desempenho o Flamengo está atrás. Mas de largada, sim. Os principais candidatos, aqueles que impõem medo na hora do sorteio, que todo mundo, né, reza para não cair no mesmo grupo, para não enfrentar. Agora vai ser a mesma coisa de chaveamento, enfim. Acaba caindo no comparativo, sim. Eu acho que... Quando o Felipe Luiz ele fala dessa forma que foi uma classificação heróica, a gente já viu vários roteiros de classificações heróicas que entram, na verdade, exatamente o oposto do que foi o Flamengo ontem. Sim. Então, assim, qual foi o heroísmo da partida? A defesa do Rossi. Então, assim, quer dizer que até então você estava eliminado ali se não fosse o heroísmo do seu goleiro. Então não é uma avaliação positiva. Acho que não é esse o termo, né? Mas talvez seja o heróico no sentido de dramático. Uma classificação dramática. Exatamente. Exatamente. Então, assim, do jeito que ele coloca, do grupo. Não é uma conotação positiva. O dramatismo, ele engloba ali toda a situação, mesmo, de fato, assim. Mas acho que o entendimento do que a partida precisa, ela precisa vir dos jogadores. Então, o Flamengo tem jogadores muito experientes. E a falta de criação ontem, ela passava até pelo excesso de preciosismo. Um toque a mais, tentar entrar na área de uma outra maneira, enfim, dobrando a tabela. Dá para você finalizar, dá para você simplificar, dá para você... O Flamengo ontem teve umas 2, 3 oportunidades em que, se ele definisse antes a jogada, talvez ele levaria mais risco. Mas talvez até esse excesso de preciosismo prejudica. É que fazendo uma comparação do que aconteceu nessa semana, os dois se enfrentaram, né, já que a comparação é essa de dois candidatos, os dois se enfrentaram no domingo e jogaram ontem. Qual que é a diferença? O Palmeiras ontem jogou com outro time. Ele não precisou jogar com os mesmos jogadores. O Flamengo precisou. Só o Estevão, né? Foi titular domingo e foi titular ontem do Palmeiras. O Flamengo não, ele jogou com o mesmo e talvez isso tenha significado uma perda de desempenho na questão do desgaste. Mas foi porque poupou contra o Central Córdoba e tomou. Então, aí que eu vou chegar, né? Por que o Palmeiras ontem ele teve essa tranquilidade? Porque ele construiu a campanha dele nos jogos anteriores. O Flamengo não. Se o Palmeiras ontem tivesse com a corda no pescoço como o Flamengo estava... Ia ter que jogar com os titulares. Provavelmente seria diferente, né? E um 3-0 era o primeiro lugar do grupo, né? Também. Não tem condição ali no papel e na prática de fazer 3-0 no Maracanã contra o Deportivo Táchira? O Jufo, o Ancelotti estava lá, né? Porque ontem a gente falou tanto aqui, poxa, foi lá, viu no Nilton Santos, viu o Igor Jesus, sentiu um pouquinho da experiência da Libertadores. Torcida. Torcida. Ontem viu coisas boas, mas será que ele gostou, assim, de tudo que viu ali envolvendo os jogadores que ele mesmo convocou, Jufo? Só para complementar o que a Mari estava falando, o Flamengo precisava do 3-0 para conseguir a liderança do grupo. O elenco do Flamengo falou diversas vezes quanto era importante a liderança do grupo, quanto eles queriam ser primeiro colocado, mas o que o Felipe Luiz sofreu depois de alguns torcedores, críticas de alguns torcedores, foi que quando o Flamengo fez 1-0, ele sacou o Pedro e o Arrascaeta logo de cara, sendo que ele precisava de mais gols para poder conseguir a liderança do grupo. Então alguns torcedores não entenderam muito bem essa estratégia dele.
Mas voltando ao Maracanã, sim, o Ancelotti estava lá. Ontem foi uma noite recheada de caras conhecidos, né? Ancelotti estava lá, Vinícius Júnior estava lá, Paquetá, João Gomes, também o Rodinei estava lá. Então, assim, muitos ex-jogadores do Flamengo prestigiando. O Ancelotti teve um encontro com o Vinícius, né? Que era jogador dele até pouco tempo do Real Madrid, vai ser uma peça muito importante. E você pensando nos jogadores que ele convocou, a maioria é de defesa, então eu acho que ele deve ter ficado satisfeito. O Flamengo não levou nenhum gol, apesar de no final o Rossi ter garantido o resultado, mas o Léo Ortiz teve uma atuação muito sólida, o Alexandro também. O Gerson foi um pouco criticado por não finalizar em momentos que talvez o torcedor entendesse que ele poderia ter chutado ao gol, carregava muito a bola, prendia muito a bola. Mas assim, num geral, a defesa foi bem, mais uma vez não levou o gol, e esses são os jogadores que o Ancelotti chamou para a seleção do Flamengo, aí, para a seleção brasileira, os jogadores do Flamengo. E o que fez o gol foi o único da linha defensiva que ele não chamou. É o Léo Pereira. Não é isso? Sim. Bom, me indicaram o cara errado. Será que ele pensou nisso? Na hora? Porque essa convocação foi muito da indicação. Que Léo, né? que vocês me passaram, né? Chamaram errado, tal, mas agora a próxima convocação aí sim vai ser 100% autoral dele, né? E a questão assim da linha de defesa, muito ficou sobre o Danilo, né? Porque o Danilo hoje ainda é reserva, né, desse time do Flamengo. Porque a dupla de zaga titular é o Léo Ortiz e o Léo Pereira. Mas acho que entra naquela questão dos homens de confiança e de experiência que ele tem com o Danilo. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que ontem venceu o Desportivo Táchira por 1-0, né? Gol de Léo Pereira aí, o zagueiro, né? Que mais uma vez ajudou aí o time do Flamengo. A classificação veio aí no sufoco, né? O Flamengo passou em segundo do grupo, onde um grupo a qual o Flamengo era favoritaço passar em primeiro, né? Ficou com os mesmos 11 pontos da LDU e do Central Córdoba, né? Que perdeu para a LDU, e o Flamengo passou em segundo por conta do saldo de gol, aonde todos nós ontem estávamos aqui imaginando uma goleada do time do Flamengo para o fraquíssimo Deportivo Táchira, que não venceu ninguém, não ganhou de ninguém. Você vê aí nos últimos 5 jogos, 5 derrotas, né? Para falar a verdade, acho que foi 7 derrotas consecutivas. E o Flamengo não conseguiu ali aplicar a tão sonhada goleada que a gente estava esperando dentro do Maracanã, diante da sua torcida, que após o primeiro gol já estava fazendo uma festa, e quando saiu o gol do zagueiro, fez um barulho ali que eu acho que até o Ancelotti se arrepiou, né? Com essa torcida magnífica que é a torcida do Flamengo, mas mesmo assim não refletiu dentro de campo. Os caras não conseguiram, né, fazer aquilo que a gente estava esperando, porque no saldo de gol o Flamengo ficou atrás por um gol, né? Tanto que o saldo de gol do LDU foi 4, o Flamengo foi 3, e mesmo assim, se o Flamengo vence por 2-0, não conseguia passar a LDU por conta do critério de desempate em questão de vitórias. Então o Flamengo deveria ter vencido por 3-0, que aí passaria em primeiro do grupo. O primeiro critério de desempate, que seria o saldo de gols, o Flamengo passaria a LDU. Mas é isso. Agora ficou no pote 2. Pode pegar aí um grande time aí do pote 1. Mas é isso. Time grande não pode escolher adversário. Não fez o resultado que todos estavam querendo. Não fez o resultado que era para fazer. Um time que nem o Flamengo, nesse grupo, o Flamengo era para passar em primeiro, praticamente invicto, né? Por mais que não passasse invicto, mas passasse em primeiro com folga, sem estar no último jogo dependendo, né, ali de resultados para poder passar. No último jogo que nem esse, contra o fraquíssimo Deportivo Táchira, o Flamengo era para estar jogando ali, né, sem muita intensidade, igual jogou ontem, com bastante vontade de fazer um gol, mas só que depois do gol acabou-se as forças do time do Flamengo, né? Mas é isso. Não sei qual é o objetivo do Flamengo esse ano. Ainda não tem, né? Não temos noção do objetivo do Flamengo esse ano. Falaram que era brasileiro. Parece que o brasileiro, né? Se não fosse esse jogo do Palmeiras, a gente acharia que teria largado também. A gente tem que ver aí como é que vai ser na Copa do Brasil após o sorteio de segunda-feira, né? Quem vai enfrentar. E a Libertadores, parece que os caras largaram a Libertadores, não estão com aquele foco. Porque o Flamengo, quando quer jogar, a gente vê que no final de semana o Flamengo quis jogar. Foi lá no Allianz Parque, venceu o time do Palmeiras, que não é um time ruim, é um time muito melhor do que o Deportivo Táchira.
e aplicou um 2-0 dentro da casa do adversário. E ontem, dentro do Maracanã, não conseguiu aplicar um 3-0 ao fraquíssimo Deportivo Táchira. Então, é complicado, mas é isso. Temos que aceitar isso aí, mas ainda bem que passou para a próxima fase e agora vamos ver como é que esse Flamengo vai se comportar nessa situação de mata-mata, porque perdeu, tá fora. Agora é vencer ou vencer. Mas e aí, o que vocês acharam do jogo de ontem? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!